tudo bem? Eu me chamo Paula e hoje eu vim apresentar para vocês um jogo matemático. Esse jogo matemático se chama Ladeira Matemática e ele tem como objetivo, então, fazer com que os participantes do jogo tenham contato com a matemática desde o início até o final do jogo. Este jogo também tem o intuito de trabalhar as unidades temáticas. Para isso, então, são apresentados aos participantes alguns questionamentos, desafios que envolvem essas temáticas, essas unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular. Quer saber como funciona esse jogo? Gostou dele? Então vamos lá. De início, os participantes deverão pegar este envelope que contém as regras do jogo. Então, os participantes deverão ler com muita atenção esse documento que tem todas as etapas do jogo, quem é o vencedor, como vai ser esse vencedor, né? O que o jogo compõe, enfim, tudo relacionado ao jogo. Então, é muito importante que os participantes leiam com calma e com atenção esse documento. Em seguida, a próxima etapa é que os jogadores, os participantes, deverão pegar este envelope de número 1 e sortear a sua ordem de jogada no jogo. Então, vai ter fichas de 1 a 4 que indicarão a ordem de jogada dos participantes. Após isso, o primeiro jogador, por exemplo, da jogada, deverá se direcionar, né, para estes envelopes de número 2. Então, os envelopes eles estão enumerados para facilitar a dinâmica do jogo, né, para que os participantes não se sintam perdidos. Então, o participante deverá escolher um desses 3 envelopes, né, que tem a letra L de lata e o ponto de interrogação. Este envelope vai indicar qual dessas latas que o participante deverá retirar uma ficha. Então, caso o participante pegue este envelope contendo a fichinha circular na cor azul, ele deverá chegar mais próximo de um número. Eu já vou explicar como que ele faz quando ele pega esta fichinha. Se o participante escolher, lembrando que essas fichinhas vão estar dentro dos envelopes, tá? Se o participante escolher este envelope com esta fichinha rosa-pink, ele deverá responder desafios matemáticos. Esses desafios matemáticos estão baseados nas unidades temáticas do 4º ano da Base Nacional Comum Curricular. Caso o participante retire este envelope com a fichinha verde, esse deverá responder operações matemáticas, das 4 operações: divisão, multiplicação, subtração e adição. Bom, agora a gente vai ver mais detalhadamente como ocorre em cada uma dessas etapas. Voltando, caso o participante retire este envelope com a fichinha azul, ele vai ter que se dirigir à lata de cor azul. Vai retirar uma ficha e nesta ficha vai ter um número. O que ele deve fazer? Então aqui são 2 números, o número é composto por 2 algarismos, Ele vai ter que jogar 2 bolas na ladeira matemática, a fim de chegar o mais próximo possível do 20, tá? Então, após esta etapa, por exemplo, ele tirou o número 20 e ele tirou o 70, por exemplo. Ele vai, após essa etapa, pegar a ficha de pontuação dele, então cada participante vai ter a sua ficha e vai ter que colocar número retirado da lata azul, 20. Número retirado da ladeira, 70, tá? Ele vai guardar esta informação lá no final, tá? Porque eu vou explicar
como que vai ser o vencedor do jogo, tá? Caso o participante retire esta fichinha na cor rosa pink, ele deverá se dirigir à lata de cor rosa pink e deverá então responder a um desafio matemático que contempla as unidades temáticas. Nesses questionamentos aqui, nesses desafios, há alguns questionamentos, algumas propostas que pede para o participante então fazer algumas medidas. Nesse sentido, então, o jogo ele também disponibiliza um envelope com instrumentos de medida para auxiliar os participantes nesta atividade. O jogo também contém lápis, escrever, borracha e apontador para auxiliar então tanto na resolução dos cálculos como no registro dos pontos. Então, caso o participante acerte os desafios matemáticos, ele vai ter que se dirigir para esse envelope e retirar uma fichinha que vai indicar quantos pontos ele ganhou na jogada. Vai fazer o registro na fichinha de pontos. Mas caso ele erre, ele vai ter que se dirigir a este envelope, que vai indicar quantos pontos ele perde caso ele errou. Faz o registro e segue para o próximo participante. Lembrando que as perguntas desta lata são sempre feitas pelo próximo jogador da rodada, tá? Cada fichinha tem a resposta embaixo para conferir. Caso o participante retire este envelope com esta fichinha verde escrito operações, ele vai ter que se direcionar para a lata verde. Esta lata verde vai ter fichas com as operações matemáticas, a divisão, a multiplicação, a adição e a subtração, tá? Por exemplo, ele tirou a subtração, menos. Então, ele vai ter que fazer uma operação com a subtração, tá? Então, ele vai se dirigir para a lata amarela e retirar uma ficha. Por exemplo, ele vai trabalhar com unidade. A primeira, o primeiro termo, o primeiro número da jogada vai ser unidade. Então, ele vai jogar apenas uma bolinha na ladeira. Por exemplo, foi o 9. Tá? Então, o segundo número, ele vai novamente pegar uma fichinha dessa lata e vai ser dezena, com 2 números. Então, ele vai ter que lançar 2 bolas. Por exemplo, caiu no 8 e no 3. Lembrando que nessa parte do jogo, os participantes deverão voltar para as regras do jogo. Lá nas regras do jogo vai estar bem explicadinho aqui que nessa etapa das operações vai ter que ter algumas coisas que vão ser levadas em conta. Por exemplo, na divisão, o divisor deverá ter no máximo 2 números. Na subtração, o subtraendo deverá ser menor que o minuendo. E na multiplicação, o multiplicador deverá ter no máximo 2 números. Aqui nas regras do jogo, também tem os termos das operações para que os participantes, então, não se confundam, né? Então, neste caso da subtração, o subtraendo deverá ser menor que o minuendo. Então, eu vou ter que fazer 83 menos 9, tá? Feito isso, então, caso der um número muito grande, por exemplo,
der muito grande e o aluno não conseguir fazer essa correção, que os participantes podem se ajudar, o professor pode auxiliar então nessa correção desse jogo, dessa operação, perdão. Aí, nesta parte da operação da lata verde, os participantes podem se utilizar do bloco de rascunho para fazer as suas anotações das operações. Daí faz o mesmo processo que na lata rosa pink, perdão. Se ganha pontos, se acertou, ganha pontos. Se dirige para esse envelope. Se erra pontos, vai para este envelope. Bom, pessoal, e agora? Quem ganha o jogo? Lá nas regras do jogo, vai ter lá no finalzinho, bem explicado como é que vai ser o ganhador do jogo. Então, assim, vai ser levado em conta, tá? Vai ter soma, vai ser somas, tá? Que vai ser feitas para ver o vencedor, tá? Então, vai ser somado, o jogador que teve mais pontos durante o jogo vai receber 3 pontos, tá? Então, com base nesses envelopes aqui, né? Então, o jogador que teve mais pontos durante a jogada vai receber 3 pontos. O jogador que chegou mais próximo dos números retirados na lata azul vão ganhar 2 pontos. Mas aqui tem um porém. Por exemplo, ele tirou na lata azul, vamos pegar aqui um número, o número 71. Mas na ladeira, ele tirou 85, tá? Ele não vai levar pontos porque ele passou desse número. Mas se ele, por exemplo, tivesse dado 69, ele pontua 2 pontos, pois ele vai ganhar 2 pontos se a diferença entre o número tirado da lata e o número tirado na ladeira matemática for igual a 20 ou inferior a 20, tá? E se caso houver um empate, o desempate então vai ser feito pelo professor, tá? Então o professor vai realizar uma pergunta. Essa pergunta, então, ela é deixada de forma livre para que o professor, então, possa colocar o que ele deseja, né? Para que fique essa parte livre para o professor, tá? Então, pessoal, era isso. Então, obrigado. Agradeço pela atenção de todos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.